Ele é preferência nacional. O pão nosso de cada dia é assim, feito de farinha branca. Só aqui em São Paulo saem do forno 15 milhões de pães do tipo francês por dia. Haja trigo, haja farinha. São quase 6 milhões de toneladas de trigo por ano usadas no Brasil para fazer pão. 90% pão de farinha branca, que usa só o miolinho, o interior do grão. Para conseguir essa brancura, essa leveza, ficam de fora a casca e o germe do trigo. Riqueza desperdiçada. Esse farelo seria a casca do trigo? Isso, a casca do trigo. E o que ela tem de tão importante? Ela tem fibras, tem minerais, tem antioxidantes, tem vários componentes benéficos à saúde. E no pão nosso de cada dia? No pão branco? Nada disso é aproveitado? Praticamente nada. Nas peneiras do Laboratório de Cereais, Raízes e Tubérculos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, é possível ver em detalhes o que se perde na produção da farinha branca. 25% do grão, 25% de um produto importado e caro. Quem que hoje está comendo essa riqueza? Os animais. Normalmente, essa parte, esse subproduto do grão de trigo, ele é utilizado em ração animal. Então, nós estamos perdendo muitos nutrientes que poderiam ser utilizados na alimentação humana. A casca do trigo é formada de 7 camadas ricas em fibras, proteínas, minerais, vitaminas do complexo B. Sem falar no germe, o embrião da semente, carregado de lipídios que são gorduras do bem. Foi para aproveitar melhor tudo isso que a pesquisadora Camila Batista da Silva desenvolveu em laboratório o pão de trigo inteiro. No processo de moagem, tudo é aproveitado, até o germe, que costuma ser descartado mesmo no chamado pão integral. Qual que é a diferença desse pão integral, chamado integral, que a gente consome normalmente, e do pão que vocês fizeram aqui? Bom, o pão integral, ele é feito adicionando o farelo do trigo, que é aquela casca, na farinha branca, que é a farinha de quebra e a farinha de redução. A farinha de trigo de grão inteiro, que é a farinha que nós estamos utilizando, ela contém todos os componentes que o grão contém. Quer dizer, é isso aqui moído? Isso, exatamente, nas proporções existentes no grão. Para chegar à receita ideal, Camila testou enzimas naturais capazes de deixar a massa mais leve. Foram quase 2 anos de trabalho para chegar ao super pão. A massa é simples como a dos pães antigos. Farinha de grão inteiro, pitadas de sal e açúcar, fermento, um pouquinho de gordura vegetal, um pouco de glúten para dar leveza, água. Aí são as enzimas e a tecnologia usadas na confecção que farão a diferença na textura e no sabor. Os pães antigos, eles tinham uma vida de prateleira menor, eles duravam menos, davam fungos rapidamente e eram pães mais secos, eram mais maçudos, o miolo era bem compacto. Esse pão é mais macio. O pão que sai do forno é uma beleza de se ver. E apresentado aos estudantes da Unicamp faz o maior sucesso. Tá gostoso, macio. Bom, todo lado. Eu gostei. Também achei que tá bem macio e passa a impressão de integral mesmo, né? Porque tem as partes da casca, do trigo, das fibras e tudo mais. Bom, nesse pão nós utilizamos farinha de trigo de grão inteiro, onde nós fizemos a farinha com nós utilizamos a farinha que tem todos os componentes presentes no grão. Adorei, tá de parabéns. Por isso, Camila não tem dúvida. Você acha que a indústria deve aproveitar melhor tudo isso? Com certeza, é um grande potencial e hoje em dia os consumidores estão mais preocupados com a saúde. Então eles estão procurando alimentos mais naturais, com menos adição de aditivos químicos e também produtos com fibras, com alto teor de antioxidantes. E essa farinha de trigo, por conter todas essas camadas, ela ajuda na prevenção na redução do risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e câncer também. E como notícia boa se espalha,
O lanchinho improvisado com o super pão acabou virando um divertido piquenique.